Oi! Hoje eu vim para falar de um problema que acontece com quem faz bolos. Já aconteceu do seu bolo batumar ou abaixar depois que você tirou do forno? Ele sai crescido do forno e de repente, fundo na forma. Isso é bem comum acontecer, né? Para algumas pessoas isso acontece sempre. Tem gente até que fala: "Ah, eu não faço bolo porque o meu bolo sempre abaixa, meu bolo não cresce, meu bolo batuma". Mas tem alguns cuidados que a gente pode tomar para isso não acontecer mais. Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E primeira coisa, por que o bolo batuma ou por que o teu bolo abaixa depois que sai do forno? O motivo é único: não assou o suficiente. Ele precisava de mais tempo para assar o suficiente e manter a estrutura dele. Para ele ficar fofinho, então para ele se manter crescido. Quais são os cuidados que a gente pode ter para que isso não aconteça? Primeiro cuidado, identifique o tipo de massa que você está fazendo. É uma massa mais leve? Né? É uma massa tipo um pão de ló que leva 3 ingredientes. O pão de ló ele leva um creme de ovos com açúcar e farinha. Só isso, nem fermento leva. Né? Um bolo levíssimo, é um bolo que pede pouco tempo de forno. Agora, se é um bolo mais pesado, por exemplo, você começa a colocar ingredientes nessa tua massa, começa a colocar óleo de coco, um leite vegetal, algumas massas pedem água, ou começa a colocar vegetais, né? Por exemplo, fazer um bolo de cenoura, um bolo de milho. Tudo isso deixa o teu bolo mais pesado, a tua massa mais pesada. E ela precisa de mais tempo de forno para assar completamente. Assar o tempo que ela precisa, né? O tempo que aquela massa precisa para assar, crescer, ficar estruturada e bonita. Então, se tu vê que tu começa a colocar muito ingrediente naquela massa, deixa mais tempo de forno. Se é um bolo que leva bastante fibra, né? Então, ou de vegetais, ou então tu começa a colocar sementes, ou aquele gelzinho de chia, de linhaça. É um bolo que leva fibras, deixa mais tempo ainda de forno, porque ele precisa para não ficar pesado e não ficar batumado, tá? E para que toda essa massa mais pesada asse por completo. Então, identifica o tipo de massa que tu tem. Se é uma massa mais leve ou uma massa mais pesada com um monte de ingredientes. Aí tu já vai saber se é um tempo, né? Uma meia hora de forno ou 40, 45 minutos, 50 minutos de forno. Respeita o tempo. Segunda dica: observe o seu forno, entenda o seu forno. É crucial que você identifique como o seu forno funciona. É um forno pequenininho que joga calor por igual para a massa? É um forno grande que não distribui calor por igual, que é o meu? E é bem difícil trabalhar com ele. Entenda como funciona o seu forno, para você saber também a que temperatura deixar o bolo. O interessante é que a gente sempre asse o bolo em temperatura baixa. Então, leva mais tempo, mas sempre assa em temperatura baixa, 160 a 180 graus. Né? Então, se é um forno muito quente, a gente vai deixar em 160. Se é um forno que não fica tão quente, você pode deixar até 180 graus. Tá? Então, identifica. Eu, por exemplo, meu forno, ele é grande, ele não distribui o calor por igual. É bem complicado fazer bolo lá. Geralmente o meu bolo abaixava depois, ele crescia bem lindo, aí ele abaixava, ou eu tinha que deixar muito tempo e acabava queimando embaixo. Então eu tenho agora um forno pequenininho, daqueles bem pequenininho mesmo, que ele é perfeito para fazer bolo, porque ele fica bem quentinho, distribui ali o calor por igual. Desses bem simples, dá certo todo o bolo. Cresce, fica bonito, fica estruturado, fica super assado. Então, identifique o teu forno, saiba como trabalhar com ele, né? E se for o caso, mude de forno, como foi comigo. Gente, terceiro cuidado, terceira dica. Não abra a porta do forno até o teu bolo não estiver assado. Cuida! Como que eu vou saber, Fran, se o bolo tá assado para poder abrir a porta do forno? Identifica alguns aspectos, por exemplo, liga lá a luzinha do forno, dá uma olhada, vê se o bolo tá crescido, vê se ele já tá com uma corzinha, né, um douradinho, alguns bolos até formam uma crostinha em cima, aí você consegue olhar pela porta do forno. Sinta o cheiro, né? Um bolo quando tá quase pronto, ele tem aquele aroma, aquele perfume de bolo pronto, a gente consegue identificar. E aí, se tu vê, e assim, ó, geralmente o bolo precisa passar de pelo menos meia hora de forno, meia hora assando, para ele já tá nesse ponto,
tá? Então, já passou meia hora, já viu que o bolo tá legal, que ele já tá com uma cor, que ele tá crescido, que ele tem uma certa crostinha lá, que já tá perfumando a casa, aí tu se arrisca e abre, tá? Alguns bolos, olha, em menos de 40 minutos tu não pode abrir o forno. Então só começa, né, aquela questão também de identificar o tipo de massa que a gente tá assando. E aí chegou a hora de abrir o forno, faz o teste palito para ver se ele tá assado. Pega o palitinho de dente, coloca no bolo, tira o palito, vê se tem alguma massa umedecida ali no palito. Se não tiver, se o palito saiu sequinho, é porque o bolo tá assado. E aí vem a nossa próxima dica, quarta dica. Não tira o bolo. O bolo chegou no ponto, desliga o forno, não tira ele rápido do forno. Desliga e deixa ali. Se precisar, abre um pouquinho a porta do forno para sair aquele calor, mas deixa o bolo ali, né, para ele ir se acostumando com a temperatura mais baixa, né, para não dar aquele choque térmico de temperatura. Então ele vai se acostumando com a temperatura mais baixa e você tira esse bolo. O bolo é delicado, ele precisa de um cuidado mais delicado também. Então, a gente vai deixar o bolo ali uns 5 minutinhos antes de tirar ele do forno depois que ele estiver pronto. E a quinta dica, deu tudo certo com o bolo, tá tudo ok, o bolo saiu lindo, não batumou, o bolo tá crescido, não abaixou, não vai deixar ele quebrar agora. Então espera o bolo esfriar para você desformar e para cortar, principalmente bolo sem glúten. Espera ele esfriar, quando ele estiver bem frio, que ele já ganhou, né, já tá bem estruturado, aí você desforme, aí que você vai colocar cobertura ou vai cortar ele, e aí que você vai saboreá-lo. Se você desformar com ele quente, é grande o risco dele quebrar, tá? Então toma esse cuidado, o bolo deu tudo certo, não vai deixar desmoronar no final. E eu tenho certeza que com essas dicas e cuidando da temperatura, né, identificando a tua massa, identificando o teu forno e dando o cuidado que o bolo precisa, tu vai conseguir fazer um bolo lindo, crescido e que não batume ou não bate depois de tirar do forno.